vamos entrar logo numa questão aqui, né, que tanta gente aí, principalmente em discussões na internet, muita gente, de alguma forma, aponta para essa questão relacionada ao dia 25 de dezembro, e diz, olha, não tem fundamento, isso é uma festa pagã, a igreja incorporou, não tem lógica essa ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas, se a gente olhar para a história, o Papa Júlio I, né, já no ano 350, né, faz tempo, no ano 350, e depois o Papa Libério, no ano 354, eles vão definir solenemente, né, que o dia 25 de dezembro é a data oficial da celebração do Natal. Ou seja, já faz muito tempo aqui na nossa história. Tanto o Papa Júlio I quanto o Papa Libério tinham fundamentos para acreditar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Sim, muitos, muitos. Veja, alguém poderia, né, argumentar justamente isso. Ah, mas esses papas, né, Júlio I, 350, Libério, 354. Então, já era o século IV, após o edito de Teodósio, o cristianismo já era religião do império, então isso daí foi uma estratégia para enculturar uma festa pagã que existia. E de fato existia uma festa que remetia ao nascimento do deus Mitra, que era o nascimento do sol invencível, que era sempre após o solstício de inverno no hemisfério norte, né? Ali entre o dia 21 e o dia 25 de dezembro. Existia de fato essa festa pagã. Então alguns vão argumentar que a festa do Natal teria sido criada, inventada para suplantar a festa do deus Mitra. Não, ela não foi criada, não se precisou criar. Nós já temos, por exemplo, um relato mais antigo na igreja primitiva, de celebração do Natal. Na igreja, já nesta data, 25 de dezembro, nós encontramos no ano 170, portanto, período da perseguição, em que a igreja não tinha nenhuma condição de exercer influência, de enculturação à religião romana. Pelo contrário, era perseguida pelo império. E você encontra lá em Hipólito de Roma, né, na tradição apostólica de Hipólito de Roma, você já encontra a menção do dia do nascimento do Senhor, celebrado exatamente em 25 de dezembro. Ora, se no ano 170 se celebrava nessa data, então é porque havia algum elemento anterior ao próprio ano 170 que impunha a celebração nesta data. Mesmo que em outros lugares não se celebrasse propriamente no dia 25, alguns dizem que, inclusive, para não associar com a festa pagã, já que havia uma festa pagã em curso em todo o domínio do império, no extremo oriente cristão, sobretudo Constantinopla, Alexandria, para não existir associação com a festa do solstício de inverno, se adiava a celebração do nascimento do Senhor para uma semana depois, inclusive. Ficando ali mais ou menos entre o dia 6 e 10 de janeiro, que depois tornou-se a festa da Epifania do Senhor. Ainda hoje permanece. A Epifania é tão antiga quanto, ou até mais antiga. Mas perceba que nunca se celebrou nascimento do Senhor fora desse perímetro, né? 25 de dezembro, 6 de janeiro, sempre esse período. Por quê? Porque há alguma evidência histórica, tá certo? Existem coisas, nós bem sabemos, que não entraram para os textos canônicos da Bíblia, certo, por várias razões. Primeiro, por uma questão de praticidade, segundo, por uma questão de possibilidade de inscrito. Nós estamos falando de uma época em que você não ia ali na esquina, numa papelaria, e comprava um papel. Mesmo o material para você redigir era precioso. Então, pergaminhos, papiro, isso não era tão de fácil acesso, não eram todos que sabiam manipular esses materiais. Então, tudo que se escrevia devia ser muito objetivo. Uma outra razão é que coisas muito próximas aos fatos, quando se está muito próximo aos fatos, se tem menos preocupação de registrar aquilo. Imagina, eu e você estamos aqui vivendo certos fatos, etc. Talvez daqui 100 anos, muitos tenham curiosidade de saber o que se passava neste ano aqui. E nós não deixamos isso por escrito, por quê? Porque nós não tínhamos essa preocupação. Nós estamos tão inseridos nos fatos que não nos preocupamos em colocá-los em escrito, porque nós já o sabemos, né? Mas os primeiros cristãos, embora não tenham
transmitido nos textos, que depois se tornaram canônicos, essa informação, tinham a informação de que o nascimento do Senhor era situado nessa data. Tá? Por quê? Durante muitos anos isso passou meio que despercebido, mas agora, mais recentemente, no século XX, com a descoberta dos manuscritos de Qumran, tá? Depois você pode pesquisar alguma coisa aí no seu buscador da internet, coloca Qumran, né? Q-U-M-R-A, né? Que é uma região ali em torno do Mar Morto, em Israel. Ali nos anos 40 descobriram-se vários escritos, né, de um grupo religioso judaico que existiu inclusive no período de Jesus, que eram chamados essênios. E ali se descobriram alguns calendários, não é? Escritos a respeito da época, até traduções de textos da Bíblia. Né? Essas traduções serviram para comparar com os originais atuais e se perceber como as traduções que nós temos são fiéis. Porque você tem um escrito assim tão antigo, de mais de 2000 anos, um pesquisador, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, até anotei aqui o nome, chama-se Sharmajahul Talmon. Ele fez um estudo comparando os escritos de Qumran com o Novo Testamento, sobretudo o Evangelho de Lucas, que é o que traz mais detalhes da infância de Jesus. Certo. Ali no Evangelho de Lucas, disse que Zacarias era sacerdote, não é? O esposo de Isabel, e ele estava no templo de Jerusalém para oferecer incenso por ocasião do seu turno, né? Existiam 24 grupos sacerdotais que se revezavam para queimar incenso, né, 2 vezes ao ano, e revezavam-se para queimar incenso no santuário do Templo de Jerusalém. E segundo a informação que a Escritura nos dá, Zacarias era da ordem de Abias. Então Zacarias, segundo a tradição, residia em Aicarém, ainda hoje está lá, e veja que esse termo Aicarém não surge nos evangelhos, mas nunca houve dúvidas de que era nessa cidade. Ainda hoje, lá na Terra Santa, estão demarcados esses territórios. A casa de Isabel, né, o Santuário da Visitação, é na cidade de Aicarém, muito próxima a Jerusalém, porque é ali na Judéia. Então, Zacarias passou uma semana, segundo a sua ordem, no seu turno. A ordem de Abias, segundo Talmon descobriu, examinando os manuscritos de Qumran, era uma ordem que servia sempre no mês de setembro. Sempre em meados, né, da primeira quinzena à metade do mês de setembro. Veja, ele já fez esse estudo, passando por cima das reformas gregorianas do nosso calendário, etc., atualizando o calendário, certo. Equivale ao atual mês de setembro. Então Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, como nós lemos em Lucas 1, no mês de setembro. Isso é uma informação que não está na Escritura, mas com esse estudo é possível fixar. Pois bem, a partir daí é possível fixar todas as outras datas. Porque quando o anjo anuncia a Maria, ele diz, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Pois bem, se Zacarias serviu no templo em setembro e logo voltou para casa, então a Escritura deixa claro, né, que logo Isabel concebeu. Então Isabel concebe em setembro. Para que ela estivesse de 6 meses, segundo diz o anjo, esse anúncio só pode ter sido em março. E se a Virgem engravida por ocasião do anúncio, Jesus só pode ter nascido em dezembro. Basta fazer as contas. Então, são dados históricos que corroboram a fixação da data em 25 de dezembro. Então, quando lá na frente, né, o Papa Júlio I e o Papa Libério fixaram a data, eles não fixam para suplantar o culto. Pode até ter sido com intenção de suplantar o culto pagão, mas não foi necessário criar uma festa para suplantar. Bastou colocá-la em destaque, porque ela já existia e já existia fixada nessa data.